O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou em 12 de setembro uma grande operação de segurança no leste europeu, a Operação Western Sentry, 2 dias depois de pelo menos 19 drones terem invadido o espaço aéreo polonês durante um ataque russo em larga escala contra a Ucrânia. Dos cerca de 19 drones que entraram na Polônia, pelo menos 3 dos drones foram abatidos. Isso foi informado oficialmente pelo governo de Varsóvia, com caças poloneses F-16 e holandeses F-35 em operação para responder aos ativos russos. Tais incursões não são novidades. A Polônia relatou a entrada de drones e mísseis russos por diversas vezes desde que Moscou iniciou sua invasão em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022. O míssil de defesa aérea ucraniano também violou o espaço aéreo polonês em novembro de 2022, matando 2 pessoas ao pousar no leste da Polônia. Em outras partes da fronteira leste da aliança, Letônia, Lituânia e Romênia relataram incursões de drones russos semelhantes. Pelo menos um drone ucraniano também caiu na Estônia, que, segundo Tallinn, foi desviado de sua rota por medidas de guerra eletrônica da Rússia. Mas o último ataque foi deliberado e injustificado, de acordo com os europeus. A Rússia negou qualquer responsabilidade por incursões de drones em países da OTAN. Autoridades em Moscou também alertaram que as ações da OTAN contra tais aeronaves constituíram uma perigosa escalada do impasse entre Moscou e seus adversários ocidentais. Dmitry Medvedev, ex-presidente e primeiro-ministro russo, atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança do país, criticou na segunda-feira o que chamou de propostas provocativas para que os aliados da OTAN começassem a bater munições russas sobre o oeste da Ucrânia. A guerra na Ucrânia já se escalou e ganhou novos cenários na Polônia, e o Kremlin publicou uma nota grave e aberta que deixou o Ocidente em estado de alerta. Após essa mega operação de defesa da Polônia pela OTAN, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou a jornalistas russos, durante uma coletiva de imprensa em 15 de setembro, que a OTAN está diretamente e oficialmente em guerra contra a Rússia. A OTAN está em guerra com a Rússia, isso é óbvio, e não precisa de provas. A OTAN fornece apoio direto e indireto ao regime de Kiev, disse Peskov, repetindo a narrativa de Moscou de que o apoio ocidental à Ucrânia equivale à participação na guerra. Os comentários foram feitos poucos dias após a Polônia confirmar que havia abatido drones russos em seu espaço aéreo, o primeiro caso conhecido de um membro da OTAN derrubando ativos militares de Moscou em seu próprio território. A declaração também se assemelha às narrativas de desinformação russas identificadas por analistas poloneses, que surgiram após a incursão dos drones, incluindo uma alegação de que o incidente levou Varsóvia a uma guerra com Moscou. O grande aparato de defesa da OTAN na Polônia foi feito após o artigo 4 ser invocado dentro da aliança pelos poloneses. A alegação do Kremlin de que a OTAN está em guerra com Moscou reflete de perto as narrativas de desinformação russas que inundaram o espaço de informações poloneses logo após a incursão. Como resultado, a narrativa que retrata o incidente como uma provocação ucraniana e uma operação de bandeira falsa foi dominante entre os comentaristas de mídia social, com 38%, seguida por aqueles que culpam a Rússia, 34%, de acordo com a análise. Essas ofensivas da Rússia, com ao menos 19 drones no espaço aéreo soberano da Polônia, marcou uma estratégia de guerra para testar a prontidão e pontos estratégicos da OTAN no flanco oriental, que responderam às ofensivas de drones para que novas estratégias sejam empregadas no jogo de guerra russo-bielorrusso, que termina hoje, o Zapad 2025. É importante ressaltar que a Polônia e outros membros da OTAN não são combatentes na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas forneceram armas, treinamento e apoio financeiro a Kiev para respaldar seu direito de autodefesa contra a invasão em larga escala da Rússia. O único país em guerra na Ucrânia é a Rússia. Alguns europeus expressaram-se favoráveis à criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Isso poderia impedir ataques aéreos russos,
e garantir a segurança de civis ou forças aliadas durante o conflito por parte da OTAN. No contexto da guerra na Ucrânia, a ideia de uma zona de exclusão aérea foi discutida, mas não implementada, devido aos riscos de escalada com a Rússia, uma potência nuclear. A OTAN tem evitado ações diretas que possam ser interpretadas como envolvimento militar direto no conflito. Em vez disso, o apoio tem se concentrado em fornecer armas, inteligência e sanções. A criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia significará o início de uma guerra entre Moscou e a OTAN. Isso foi afirmado pelo vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, ontem, 15 de setembro. Nas palavras de Medvedev, abre aspas, mas, falando sério, a implementação da ideia provocativa de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia e a capacidade dos países da OTAN de abater nossos drones significará apenas uma coisa: uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Fecha aspas para Medvedev. Comentando sobre a ideia do uso de ativos russos congelados no Ocidente para reforçar as forças armadas da Ucrânia, Medvedev afirmou que Moscou perseguirá os estados da União Europeia até o fim dos tempos, caso eles tentem confiscar ativos russos. Medvedev deixou bem claro que a Rússia fará isso de todas as maneiras possíveis e em todos os tribunais internacionais e nacionais possíveis, e ainda ameaçou ir além de recursos legais para punir os responsáveis, dizendo, abre aspas, e, em alguns casos, fora dos tribunais, fecha aspas, sem dar mais detalhes de como essa punição seria feita. O seu apoio é substancial para a continuidade do meu trabalho em trazer informações, análise e vídeos de alta qualidade dos principais acontecimentos, além de documentários exclusivos. É muito simples, entre em minha loja do canal, através do site reserva.inc/área militar e confira as novidades, como a camiseta do F-35 pairando sobre a Venezuela. Ou, se preferir, pode contribuir com Pix através da chave canalareamilitaroff@gmail.com.